Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Na maior obra escriturística do apóstolo Paulo. Vocês já sabem, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 4. Vamos fazer uma reflexão aqui nessa noite. Romanos Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne, declarado para ser o Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, né? Ela, até hoje, desde quando ela foi escrita, por volta do ano 56, mais ou menos, depois de Cristo, primeiro século, quando Paulo estava na cidade de Corinto, ela ainda continua a transformar muitas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, nessa que é com certeza uma obra que se destacou entre as demais do apóstolo Paulo, a reforma protestante, todo o movimento da reforma protestante promulgada por Martinho Lutero, está fundamentada aqui no capítulo 1, nesse mesmo capítulo 1, versículo 17, quando Martinho Lutero, lendo as escrituras, né, ele saltou aos seus olhos um versículo que ele já deveria ter lido outras vezes, porque era um estudioso das escrituras: mas o justo viverá pela fé. Então a reforma protestante, ela está solidificada nas escrituras, especificamente aqui na carta aos Romanos. E também nós podemos dizer que todo o movimento de avivamento que foi promulgado por John Wesley, que é um grande avivalista, também passa pela leitura da carta aos Romanos. John Wesley, né, que é inclusive a nossa teologia pentecostal clássica, ela passa pela fonte de John Wesley. Então a carta aos Romanos, ela é realmente uma obra fantástica. E eu aconselho os irmãos que sempre que puderem, leia esta carta aos Romanos, estude ela, porque trará muitas e muitas edificações para a sua vida espiritual. Então, irmãos, eu li esse texto aqui algumas vezes essa semana. Paulo escreve para a igreja que estava na cidade de Roma. Esta carta, ela foi entregue, ela é remetida pelo apóstolo Paulo, né? Na verdade, quem escreveu isso aqui foi Tércio, que era um escriba. Paulo provavelmente foi ditando para ele, e ela é entregue aos irmãos que estavam em Roma por uma diaconisa chamada Febe. Os irmãos podem ler o capítulo 16, ali pelo versículo 1 até lendo os primeiros versículos, os irmãos vão perceber que Febe, ela é a porta-voz, ou a destinatária, ela é aquela que entrega esta carta. E aqui nesse texto, nesses 4 versículos que nós lemos, nós percebemos aqui que Paulo, ele vai se apresentar para os irmãos que estavam na cidade de Roma. Alguns provavelmente o conheciam,
mas outros não o conheciam. Então ele vai se apresentar aqui, pelo menos nós percebemos aqui, de 4 formas, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, já bem sintetizado, vou ser bem sucinto. Primeira coisa que eu percebo, a primeira maneira que Paulo ele se apresenta, ele apresenta suas credenciais para a igreja que estava na cidade de Roma. E é muito importante, irmãos, que nós, como cristãos, como já foi lido aqui pelo Danilo, pelo presbítero Danilo, nós possamos ter boas credenciais para apresentar onde quer que nós passamos. Antigamente, os crentes se apresentavam, por exemplo, quando eles iam passear em outra cidade, viajar, e eles eram crentes fiéis, eles iam até a secretaria da igreja, falavam com o pastor e pediam uma carta de recomendação, para que fossem recomendados onde quer que eles estivessem. Porque onde nós chegarmos, irmãos, as pessoas estarão olhando para nós, estarão nos analisando, estarão nos testando, procurarão colocar algumas situações para ver quem somos nós, né? O tipo de ensinamento que nós temos. E Paulo ele vai se apresentar aqui como, primeira coisa interessante que eu li aqui, aparece aqui nas nossas traduções a palavra servo, né? Paulo, servo de quem? De Nero, do imperador, de Jesus Cristo. Só que na verdade a palavra no texto original, a palavra doulos, não é servo, é escravo. Isso aqui para as pessoas que moravam em Roma tinha um grande significado. Isso aqui é muito emblemático porque a cidade de Roma e o Império Romano era constituído por pessoas da elite, soldados, né, o Senado de Roma, o imperador, mas sobretudo ela era constituída por pessoas que eram camponeses, e o último estágio eram os escravos, as pessoas que não tinham vontade própria, as pessoas que faziam aquilo que o imperador queria, os seus senhores. Então Paulo está dando um cartão de visita, e está dizendo assim: eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a palavra aqui, eu não vou ficar citando muito a estrutura gramatical do texto, mas é interessante que essa palavra aqui, Jesus Cristo, na verdade que aparece no texto original como Cristo Jesus, ela está no genitivo. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, ó, eu sou escravo de Jesus Cristo, proveniente de Jesus Cristo. E depois a palavra que aparece posteriormente, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A palavra separada aqui, que é a palavra kletos, também está no genitivo. Por que isso? Porque ele não foi chamado por qualquer pessoa. Ele foi chamado a partir, né, de uma chamada, de uma vocação do próprio Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. E é tão interessante isso daqui, irmãos, que esse genitivo aqui, a palavra Jesus Cristo, ela também está no genitivo porque essas palavras estão interligadas. Esses dois termos, Jesus Cristo, formam uma unidade. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Jesus, o homem histórico. Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que veio para transformar a humanidade. Então Paulo aqui, ele está sendo bastante claro. Outro sim, essa palavra que aparece aqui, separado para o evangelios. Você percebeu que a palavra evangelios, evangelho, ela tem na sua raiz a mesma palavra que depois é traduzida por ângelos, ângelo, evangelho, ângelos. Por quê? Porque o anjo faz o quê? Ele é um mensageiro. Ele entrega, ele traz uma boa nova. O que aconteceu com o anjo Gabriel? Foi levar uma boa notícia para Maria, que ela seria mãe do Salvador. Então, o evangelho é uma boa notícia. E essa palavra separado, ela está no particípio perfeito. É muito importante eu falar isso aqui para os irmãos. Sabe por que ela está no particípio perfeito?
Porque Paulo está dizendo assim, olha, eu sou separado agora, no momento. Ele poderia dizer, eu sou separado, mas quando ela está no particípio perfeito, significa que ele está separado agora, no momento em que ele foi separado, e ele continuará separado até o final da sua jornada, da sua vida. Nós fomos chamados, nós somos separados, não apenas no dia que nós levantamos a nossa mão e decidimos receber Jesus como Salvador. Nós somos separados, nós não podemos compactuar com as coisas aí de fora. O que é algo separado? É algo que está guardado, é algo que está distinto de outras coisas. Nós somos separados até o último dia da nossa vida, ou até o momento que Jesus voltar. Não é só agora, não é só foi o dia que nós vimos a igreja a primeira vez. Nós somos servos do Deus vivo, nós não temos vontade própria, nós fazemos a vontade dele, nós obedecemos a ele, nós recebemos a direção que vem dele. A nosso caminho está fundamentado na escritura, na palavra que vem dele, e nós estamos separados até o último dia da nossa jornada. Particípio perfeito até o último dia. Como que você se sente, irmão? Você foi separado, chamado, você foi escolhido. Quando ele fala a palavra chamado, escolhido, kletos, escolhido está no nominativo. Ele foi escolhido por quem? Por Jesus. Você se sente, principalmente nós que somos obreiros, Danilo, nos sentimos como alguém que foi escolhido, porque aqui sim há uma escolha para salvação, né? Há uma eleição, mas nós temos que confirmar, porque há uma sinergia. Mas no que tange ao chamado ministerial, por isso que aqui esse termo aqui, escolhido, está no nominativo, porque nós fomos chamados e nomeados por ele. Como Paulo se sente. Hoje nós vemos tantos obreiros aí, mas dá até para desconfiar, será que realmente foram chamados pelo beneplácito da vontade de Deus? Então é muito importante, como o Danilo disse aqui, a jornada segue. Desde o primeiro dia que vocês pisaram o pé, conheceram o evangelho, até o último dia. A caminhada continua. Como eu disse para vocês, sempre aqui ensinei, pode mudar o garçom, mas não pode mudar a comida. Segue a jornada, o caminho ainda tem que ser percorrido. Nós ainda temos algo a conquistar, nós ainda temos um território a avançar, nós temos o alvo a seguir. O nosso alvo é Jesus Cristo, a nossa esperança está nele, nós temos um céu a ser alcançado, nós temos uma pátria celestial a ser buscada. Nós precisamos andar seguindo as pisadas de Cristo, e nós precisamos saber que a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, e aí não haverá mais separação, nós estaremos para sempre juntos. Primeira coisa então, no versículo 1, Paulo se apresenta, suas credenciais, ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo, alguém que não tem vontade própria. Irmãos, qualquer pessoa que está seguindo o evangelho, está na igreja, mas ele sempre coloca a sua vontade predominante, a sua vontade predomina em detrimento da vontade de Deus, ele não nasceu de novo. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter um reencontro com Jesus, se é que ele já teve um encontro. Segunda coisa, segunda credencial que Paulo utiliza aqui, a segunda coisa que ele apresenta uma mensagem atual. Observe o versículo 2. Então ele diz que ele é separado para o evangelho de Deus, que ele antes, observe essa palavra, a palavra aqui, ela parece pró, né? Antes. Por que antes? Porque o evangelho não é uma mensagem nem antiga e nem nova. Ela é atual. Olha aqui, que antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Aonde foi prometido? Não está prometido, irmãos. O evangelho foi prometido de antemão, antes. Por quê? Porque ele não foi prometido em qualquer lugar, não está registrado em qualquer lugar, está nas escrituras. O evangelho, a boa notícia, a notícia alvissareira,
as boas novas de salvação, ela não está prometida em qualquer lugar, está aqui nas Escrituras. E antes do Novo Testamento, antes de nós, o Evangelho já estava registrado de modo profético no Antigo Testamento. É só a gente dar uma olhada, por exemplo, no capítulo 1, versículo 18, vamos projetar aqui, do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Em Gênesis 3,15 também, já há uma promessa de Evangelho. Depois os irmãos leem em casa, um texto muito conhecido, o capítulo 53 e 55 do livro do profeta Isaías. O que é aquilo ali? É por isso que o livro do profeta Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento, porque é o profeta que mais fala de Jesus, do Messias, é o profeta messiânico, e é considerado uma mini Bíblia também, porque ele tem 66 capítulos. Olha lá: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Não é uma boa notícia? Olha aqui o Evangelho vaticinado 700 anos antes de Cristo aproximadamente. O Evangelho, a palavra de Deus, não é uma notícia antiga, não é algo antigo, não é uma mensagem antiga e nem uma mensagem de inovação. É uma mensagem atual, ela é transcultural, ela é para todos os povos, ela é atemporal, é uma palavra atual para qualquer pessoa, qualquer um pode receber a salvação através dessa boa notícia, desde que ele dê crédito a esta pregação, e tome uma decisão e receba Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Com certeza ele encontrará a salvação e a certeza da vida eterna. Quantas pessoas que querem transformar o Evangelho em mensagens de coach, né? De autoajuda, mensagens de inovação, modismos. Quantas inovações nós estamos vendo aí hoje? Pessoas, como eu sempre digo para os irmãos, que sentam no banquinho, né? E vão para as redes sociais e começam a colocar, dizendo que precisa atualizar a Bíblia, precisa atualizar, precisa contextualizar. E são, na verdade, palavras, jogo de palavras, que eu sempre ensinei aos irmãos, que é o velho truque de Satanás, para tentar relativizar as Escrituras. A Bíblia é atual, a mensagem é atual, ela foi prometida antes, já estava no coração de Deus, e chegou até o nosso coração. Os profetas vaticinaram sem saber. Sabe o que a Bíblia diz? Depois você pode ler, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, que eles não sabiam tudo aquilo que eles escreviam. Tudo é 1 Pedro 1, do 10 ao 12, nem tudo aquilo que eles falaram ou escreveram, eles sabiam o que significava, mas era profético, foi revelado ao coração deles, foi inspirado pelo Espírito Santo neles, para que chegasse até nós hoje, de antemão foi revelado pelos profetas. Glória a Deus. Então, irmãos, não aceite ninguém trocar o Evangelho, trazer uma mensagem inovadora, porque o Evangelho é uma mensagem atual. Tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e para o nosso aprendizado está revelado nas Escrituras. O Evangelho vivo e eficaz. Por isso que Paulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 16, outras Bíblias têm traduções que está no 17, mas a maioria das Bíblias está no 16, ele diz: sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Glória a Deus. As credenciais do apóstolo Paulo, né? Interessante, as credenciais que ele traz. Outra coisa que eu percebo também, terceira coisa que eu percebo que Paulo apresenta, ele apresenta o Filho de Deus. Observe o versículo 3, Romanos 1, versículo 3. Então ele diz no 2 que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O que ele prometeu? Acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne. Aqui a Bíblia está revelando que Jesus é descendente de Maria, segundo a carne, porque José também era descendente de Davi, mas ele faz questão, segundo a carne. A palavra semente aqui é a palavra espermatos, porque semente aqui está falando de sêmen mesmo. A palavra do grego aqui, espermatos, porque Jesus como homem, ele vem da linhagem de Davi.
Então a Bíblia faz questão de revelar que, segundo a carne, ele é nascido de uma mulher que veio da descendência do rei Davi. Por isso ele haveria de herdar, o trono de Davi. Isso confere e dá direito a ele de herdar o trono de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. E Paulo está apresentando ele como filho de Deus. Um judeu, filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que já estava vaticinado também, Isaías capítulo 7, acho que a partir do versículo 14, Isaías 7, 14. Então, irmãos, olha como que a Bíblia, ela está, como eu sempre ensino, interligada. A Bíblia, ela realmente não é fruto da obra, não é obra do ser humano, não é fruto do pensamento humano, é a palavra de Deus. Por isso nós amamos, nós lemos, nós estudamos, nós procuramos praticar, procuramos ensinar, amamos a palavra de Deus, porque essa palavra é do coração de Deus para nós. Glória a Deus. E nesse versículo 3, há uma sequência, quem entende de gramática grega sabe o que eu estou falando. Há uma sequência de genitivos aqui. Porque tudo que Paulo está falando aqui, procede de Deus. Ele é o Criador. Não foi o ser humano que inventou. Não foi o ser humano que inventou. É obra de Deus. Por isso que Paulo está apresentando Jesus como Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Interessante, né? Ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Porque se nós não fizermos a separação, que é chamado de a doutrina união hipostática, Jesus Cristo 100% homem e 100% Deus, nós não entenderemos isso. Aqueles que não têm a lente para entender a doutrina da Trindade, eles criam um espantalho da Trindade, atacam a doutrina da Trindade porque não tem conhecimento sobre a palavra de Deus, quando ela revela sobre a união hipostática. E também quando se lê um texto que eles gostam muito de citar lá em Deuteronômio 6:4, que na verdade é uma união composta. A palavra Yahvé lá é uma união composta. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo está trazendo aqui para nós algo muito precioso. As credenciais que ele está mostrando, as credenciais do apóstolo Paulo em relação à igreja que estava na cidade de Roma, não é qualquer coisa. Mais uma vez eu pergunto para todos nós, quais são as credenciais que nós temos para apresentar para o mundo aí fora, ou onde quer que nós cheguemos? Tem pessoas que têm credenciais negativas, As credenciais deles podem até dar acesso ao mundo dos homens, aos departamentos que os homens criaram. Mas será que essas credenciais vão dar acesso para eles entrarem no céu? Para eles fazerem a obra de Deus? Para eles serem tidos como pessoas que realmente representam o Evangelho de Cristo? Fica uma pergunta aqui, Será que as nossas credenciais, elas vão, quando nós apresentarmos aí fora, elas revelarão quem? Revelarão Jesus na nossa vida? Revelarão que Jesus é o Senhor da nossa vida? Revelarão que Jesus é o Filho de Deus? Elas revelarão que nós somos escravos dele? Que nós fazemos a sua vontade? A quarta revelação que eu vejo aqui, que Paulo vai apresentar para os crentes que estavam em Roma, no versículo 4, é que ele vai apresentar o Filho de Deus com poder e o Cristo ressuscitado. Hoje é uma noite de ceia. Geralmente, se você for numa igreja agora, nas igrejas onde está se celebrando a ceia, vai se falar muito da morte de Jesus. A morte de Jesus é extremamente importante, porque ele deu a sua vida por nós. Mas se ele não tivesse ressuscitado, não haveria por que ele ter morrido. Porque Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz, porque se Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Se ele não ressuscitou, nós não ressuscitaremos.
tratando provavelmente com os saduceus que não criam na ressurreição. Mas se ele ressuscitou, ele é a primícia, nós também haveremos de ressuscitar. E no versículo 4, para os crentes de Roma, Paulo apresenta Jesus como Filho de Deus, aliás, o Filho de Deus com poder e também ressurreto. Olha o versículo 4. E declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Mortos, palavra necron, né? Mortos. Então percebam, aqui Paulo está mostrando a esperança que há em nós, nele, e precisa haver em nós da ressurreição. Declarado para ser Filho de Deus, com poder. Não é qualquer filho de Deus, é com poder. Palavra dinamis, né? Aqui, nós até ouvimos uma mensagem lá em Tupã, o irmão citou essa palavra aqui, dinamis, que vem de dínamo, dinamite, poder. A palavra poder no Novo Testamento é justamente isso, palavra dinamis. Então, irmãos, não é qualquer Cristo, qualquer filho de Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, e quando ele no final ali, depois nos últimos versículos, em Mateus 28, ele vai dizer: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ele tem poder, é o Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui nesta noite, diante de um Deus que não é um deusinho fraco, não é um deusinho que os homens manipulam. É o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que nos ressuscitará dos mortos. Então, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então percebam que nós não estamos aqui nesta noite relembrando qualquer pessoa. Não estamos aqui num memorial nessa noite relembrando algum grande estadista, ou alguém que deixou um marco na história, ou alguém que fez um grande feito, um intelectual, um grande pensador, um grande filósofo. Estamos aqui nesta noite relembrando a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, que tem poder, que tem autoridade, que tem poder para realizar aquilo que lhe apraz, e que tem poder para também responder às orações que a sua igreja faz. Glória a Deus. Você crê num Cristo poderoso? Você crê num Filho de Deus poderoso, que tem autoridade, que pode fazer o que os homens não fazem, que ainda ouve a nossa oração, que ainda cura os enfermos? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Esta mensagem não pode ser esquecida. Você acredita nesse Cristo? Glória a Deus. Palavra dinamis, tem poder, né? Autoridade. Não é um evangelho fraco. Ele diz lá nos evangelhos: em meu nome eu vos dou poder, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão sobre a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque esse nome tem poder. E ele está apresentando para a igreja que estava em Roma um Cristo ressurreto, mas que tem poder. Pelo Espírito, segundo o Espírito de santidade. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, irmãos, quais as credenciais que nós temos nessa noite para apresentar aí fora? Glória a Deus. A obra de Deus continua. Deus colocou credenciais nas nossas mãos. É o último culto desse ministério de ceia, né? Mas a placa é muito importante. É importante, eu já ensinei aos irmãos, porque ela nos conduz, ela não é o veículo que nos leva, mas ela nos mostra o caminho. Vai ser trocada a placa, mas o Jesus é o mesmo. Você precisa continuar servindo a Ele. E Ele colocou credenciais nas suas mãos. Você sabe aquilo que a palavra ensina ou não? Você sabe aquilo que está na Escritura ou não? Você sabe o que é verdade ou não? Você sabe quem é Jesus e quem são os impostores?
Está bem explicado para esta igreja aqui. Então que você possa guardar, eu concluo aqui, que nós possamos seguir firmes e constantes, né? Nós temos as credenciais, aguardando a vinda de Jesus. Ou, se nós não alcançarmos a vinda de Jesus vivos, que nós possamos morrer na esperança da ressurreição. Porque Ele ressuscitou. E aquele que é servo dele e que for fiel até o fim, haverá de ressuscitar. Leia o último versículo do livro do profeta Daniel, no capítulo 12, último capítulo. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque você vai descansar. Vai morrer, né? Descansar ali, quando a Bíblia fala dormir, descansar, é um eufemismo para não se usar a palavra morte, né? É uma palavra que atenua a morte. Você vai morrer, Daniel, mas nos últimos dias, no fim dos últimos dias, você se levantará, você vai ressuscitar e vai receber a tua herança. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então que você possa guardá-la no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que nós possamos seguir firmes e constantes, aguardando a vinda de Jesus. O céu é logo ali. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, nós te agradecemos por